deu esta oportunidade. Desde já quero agradecer ao Senhor e ao pastor pela oportunidade. E antes de nós entrar nesta palavra, eu queria fazer uma parábola junto com a igreja. Se você soubesse que você estava doente, o que você faria? Se você recebesse um diagnóstico de um médico que você estava doente, ou que você estava com câncer, você tinha poucos dias de vida, o que você faria? Que atitude você tomaria sobre esta situação? Ou se você conhece alguém que está passando por essa situação, que decisão ela tomaria? Ou que decisão nós tomaremos quando nós se encontrar numa situação dessa? É uma pergunta difícil, né? Porque às vezes a gente não temos resposta. É uma situação, né? Para quem não está passando no momento, às vezes nós não pensamos do que nós faremos. Nós, como cristãos, né? Homens de Deus, às vezes nós não paramos para pensar. O que nós faremos se nós se encontrar numa situação dessa? Mas nós vamos ver um exemplo aqui de alguém que tomou uma decisão. E que esta palavra vai nos orientar a tomar essas decisões. Ou nós orientar alguém que está passando por e precisa tomar essas decisões. Qual decisão correta ela tomaria? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. O capítulo 7, o versículo 54. Nós vamos meditar nesta palavra nesta noite. O Espírito Santo vai falar em cada coração. Mas eu gostaria que você ficasse atento ao entender desta palavra, para que o Espírito Santo venha nos esclarecer no nosso coração. Todos encontraram? Capítulo 7, versículo 54, diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, e a mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos, e rangeram e remeteram inânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo, ou na sua pode ser um jovem, chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém?
Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, neste momento, Pai, venha colocando as palavras na minha boca, Pai, dando inspiração na Tua palavra, Senhor Deus, abrindo o coração dos Teus filhos, Pai, dando entendimento para cada um, Pai, da Tua mensagem nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te oramos, ó Pai, te agradecemos. Amém, Jesus. A igreja pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, irmãos, vamos tentar compreender. Nessa palavra, eu falei no começo sobre e o tema desta palavra, o título dessa palavra, é decisão em tempos difíceis. Você tem que tomar uma decisão em tempos difíceis. E aqui, antigamente, no tempo que a igreja estava sendo perseguida, no tempo que a igreja começou a crescer, o evangelho ser pregado, e começou a igreja a separar os obreiros. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. E aqui, irmão, nós vemos uma história de duas personagens, de duas pessoas. Nós vemos de Estevão e do apóstolo Paulo, que antes dele ser apóstolo Paulo, ele era chamado de Saulo. E aqui a palavra diz, irmão, que eles, antigamente, a palavra começou a crescer, a ser pregada a palavra. A obra começou a expandir. E ali o Senhor disse que Estevão, como nós vemos no 6, estudamos aqui pela manhã, né? Que no 6, quando os obreiros que foi escolhido como obreiro, como diácono na obra de Deus, e Estevão é um daqueles que foi destacado ali, que foi separado, e estava pregando a palavra. O Senhor disse que ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, e aqui ele estava pregando a palavra, só que tinha um jovem chamado Saulo. E ele era um daqueles que perseguia os cristãos, que se levantou para perseguir os cristãos, os homens de Deus, porque a palavra estava correndo, a palavra estava tocando no coração das pessoas. As pessoas estavam se convertendo, estavam ouvindo aquela palavra, a palavra estava mudando o coração das pessoas. E eles viram que estavam perdendo com aquilo. E aí se levantou Paulo para perseguir os cristãos, para perseguir a igreja do Senhor. E aqui a palavra diz que eles aqui, no versículo, louvado seja o nome do Senhor, 54, que aqui é quando começa, que eles pegam o Estevão, colocam no meio entre eles, para poder matar Estevão, para impedir dele pregar a palavra, para impedir de anunciar a palavra. Se você vê aí no 54, eles querem que impedir, eles colocam Estevão no meio e eles começam a dar tapa neles, empurrar ele para frente e para trás, um empurra para lá, outro para cá, para bater nele, para imprimir ele, para ele negar Jesus, para ele deixar de pregar a palavra do Senhor, para renunciar o que ele estava pregando, o que eles tinham falado ali, que ele estava pregando e falando, e eles queriam fazer de tudo para ele deixar, para não continuar pregando a palavra de Deus. E Estevão continuou firme na tua decisão, continuou firme pregando a palavra. E se você vê aí no versículo 54 e o 50 diz assim: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangeram os dentes contra ele. E o 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Ele, naquele movimento, empurra ele para lá, empurra para cá, nega Jesus, senão nós vamos te matar, e tentando imprimir ele. E ali ele começa a levar em oração, ele começa a olhar para o céu, e você vê aqui, irmão, continuar, que ele está vendo o céu aberto e está pregando para eles.
Está falando para ele, estão repetindo o que ele está vendo no céu. Está dizendo para esses homens: olha, eis que estou vendo o céu aberto. E fala que quem está ao lado dele, sentado ao lado dele, que é o Senhor Jesus. Se nós vemos aqui embaixo a palavra do Senhor, Estevão pregando e falando estas palavras sobre a glória de Deus, e Jesus que está à direita de Deus. E o 56, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Ele estava pregando a palavra. Ele estava anunciando a palavra. Será que eu e você, nesta situação, passando por esse constrangimento, alguém te impedindo de você falar do amor de Deus, que decisão você toma, qual atitude que você vai tomar? Você vai continuar pregando a palavra para ele? Nós vamos continuar anunciando o evangélico? O que nós vamos fazer? Que decisões nós vamos tomar? Aqui Estevão continua pregando a palavra do Senhor. E não fica somente nisso, irmãos. Aqui a palavra do Senhor diz que ali o Estevão continua falando para ele. E aqui, nesta palavra, a palavra já estava penetrando no coração desses homens. Já estava entrando no coração dele, de tanto Estevão falar, de Estevão não negar o Senhor Jesus, estava penetrando, porque se você vê aqui, no 57, a palavra estava entrando, porque a palavra vai dizer que eles tamparam os ouvidos, para não ouvir a palavra de Deus, porque a palavra estava penetrando. Quando você está com o ouvido, você ouve a palavra, você não ouve. Eles não queriam mais ouvir Estevão falar do Senhor Jesus que estava no trono, sentado à mão direita do Senhor Deus. Ele não queria mais, para eles ali se converteu bastante, mas para que a palavra não entrasse, para que eles não se curvassem, aqui a palavra diz que eles remessaram Estevão para fora. Remessaram ele para fora dali da cidade, e a palavra diz que eles começaram a apedrejar Estevão. Começaram a apedrejar Estevão. Mas nos 59 e os 60, irmão, ele tomou uma grande decisão. Estevão tomou uma grande decisão na sua vida. Muitas das vezes nós não pensamos desta forma. Muitas das vezes nós pensamos em nós, ou procuramos alguém ou alguma coisa para nos justificar. Procuramos algum culpado. Procuramos alguém para reclamar, para pôr a culpa, para dizer que por que está vivendo na situação. Estevão, no 59, ele diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Essa é a pergunta que eu te fiz no começo. Se você soubesse que você ia morrer, ou se você tivesse uma doença, ou se recebesse o diagnóstico de um médico que você tinha poucos dias de vida, o que você faria na sua vida? Você saía reclamando, você colocava a culpa em Deus? Você colocava a culpa na igreja? Nem quem você colocava a culpa? Estevão, irmãos, aqui nós dá um exemplo para nós. Esta palavra é um exemplo para nós.
Estevão está aqui sendo pedrejado. Primeiro ali, quando ele se coloca de joelho, irmão, percebe que ele não tira a sua vida, os seus olhos da presença de Deus. E ele se colocando de joelho, irmão, ele começa a pensar no próximo. E ele fala, Senhor, tipo assim, irmãos, eu vou dar um resumo da nossa linguagem, tipo assim, Senhor, perdoa eles, perdoa esse jovem, o que eles fizeram comigo. Porque, Senhor, eles me pedrejaram, estão me pedrejando, eu estou vendo, Senhor, que eu vou morrer, eu estou vendo que vai ser meu fim. Pai, agora eu quero, olha, o Senhor, Estevão está falando com o Senhor Deus. Está dizendo, Pai, agora eu quero que o Senhor perdoe eles. Que perdoe esse jovem, esses homens que fizeram comigo. Eu imagino que ele fala, olha, Senhor, agora eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Mas perdoa eles. Não oculte, quer dizer, não puna eles pelo pecado, pelo que eles fizeram comigo. Pela apedrejação, pelo crime que ele está fazendo comigo. Eu perdoo eles, o Senhor também perdoa, Senhor. Estevão, comece a orar por este jovem. E fala, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Às vezes, ouvindo assim essa mensagem no final, a gente pensa, a gente diz, ficou uma mensagem que ele morreu em vão. Dá um entender, né, pelos olhos humanos, que ele morreu em vão. Ele só orou e entregou ao Senhor o seu espírito. Mas a palavra do Senhor diz que a oração do justo tem bem seus efeitos. E aqui, poucos dias à frente, nós vemos que a oração de Estevão, o perdão que Estevão fez, mesmo morrendo, irmão, em momentos difíceis, sabendo que ia morrer, ele pregou a palavra. Quarta-feira eu ouvi um testemunho do pastor Ednelson. Quando o pastor Ednelson contou aquele testemunho, eu falei, Senhor, não tenho dúvida desta palavra. Porque pode, irmão, eu e você não ter passado por esta experiência. Graças a Deus, né, irmãos? De estar enfermo, de ter que tomar uma decisão em tempo de morte, ou em tempos difíceis que será a morte. Qual decisão você vai tomar? Quando eu falo que o pastor Ednelson deu testemunho, que foi do João, que ele pediu oração aqui, até eu lembrei, Carlos, né? Irmão Carlos, então eu lembrei do irmão João, que ele falou que ele estava no hospital, que o pastor foi visitar ele, que ele estava no hospital, estava enfermo, estava com diagnóstico ali que não tinha jeito, qualquer momento perdia a sua vida. Mas o que me chamou a atenção, irmão, foi que o pastor falou, que mesmo ele sendo dignado pelo médico, que os seus dias contados, ele estava pregando a palavra lá dentro do hospital. Ele estava falando do evangelho, estava anunciando a palavra de Deus. Esta é a palavra que o Senhor fala. Em tempos difíceis, qual decisão que nós temos que tomar? Nós vamos negar Jesus pela situação, pelo câncer, ou pela enfermidade que nós estamos passando? Ou nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor? Ou vamos continuar servindo ao Senhor? Ou vamos continuar obedecendo a palavra do Senhor? Vindo para a igreja do Senhor e nós vamos ficar em casa? Vamos ficar reclamando da vida, arrumando algum culpado. E ele ali pregando a palavra do Senhor, mesmo sabendo que vai morrer, em decisão em tempos difíceis. Quando nós está passando pelo diagnóstico que não tem solução, o que é que nós vamos fazer? Que decisão? Aqui nós temos um exemplo de Estevão. Sabendo que ia morrer pedrejado, não negou Jesus, não negou o evangelho, não negou a palavra de Deus, continuou pregando para estes homens.
e falando para eles que o céu está aberto. E ele estava vendo a glória de Deus. É isso que Deus quer de nós. Que nós seja fiel ao Senhor, irmão. Não ao nosso corpo, à matéria, ou à situação, ou à maneira que nós estamos, se estamos bem ou se estamos mal. Não importa, o importante é nós adorar e ser fiel ao Senhor. Em qualquer tempo, em qualquer situação. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós seja fiel até o fim, até a morte, irmãos. Abre a sua Bíblia aqui, em Atos dos Apóstolos mesmo, no capítulo 9. No capítulo 9, versículo 1, nós vamos ver o efeito da oração de Estevão, o sacrifício que Estevão fez para poder continuar firme na presença de Deus, para continuar pregando a palavra de Deus. O 1 e o 2 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homem, que mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Saulo aqui, ele estava ainda respirando morte. Ele não sossegou. Matou Estevão ali predejado, que a palavra diz que os homens, os soldados todos ali estavam pedrejando, e ele concedia. E ele respirava ainda, ele queria acabar com os crentes, ele queria acabar com a igreja, com aquela seita, ele queria destruir todo, tanto homem, mulher ou criança. Ele queria trazer todos presos, e ele foi pedir uma carta para ir aonde? Em Damasco. Para trazer todos, para prender todos, perseguir a igreja. Mas aqui ele tem uma experiência. Mas aqui ele tem uma experiência, ele não esperava. Ele não esperava que a oração de Estevão e o que o Estevão estava pregando ali naquele momento, quando ele estava predejando, ele não tinha noção, ele não sabia que a palavra estava arraizando no coração, ele não sabia que ele ia ter um encontro com Deus, ele não sabia que Deus estava contemplando a morte de Estevão e o perdão que Estevão teve para com eles. O homem brabo, respirando, vamos matar, vamos lá. E a pessoa pega o cabra brabo assim, querendo destruir a sua vida e tal. O bicho até sai fumaça do nariz. Ao 3, irmão, versículo 3, no mesmo capítulo 9. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E o 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele indo a Damasco. A palavra diz que houve um grande resplandecer de luz. E ali ele caiu por terra.
E ali ouviu uma grande voz desse resplandecer de luz. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aqui está tendo uma transformação, está tendo uma mudança, está tendo uma conversão. Saulo aqui está se convertendo, está tendo uma mudança porque alguém perdoou os seus pecados, alguém orou por ele num momento difícil, porque ele tomou uma decisão difícil. Ele podia tomar uma decisão, voltar para trás, não podia? Ele estava vivendo um tempo difícil, sabendo que ia morrer. Ele não podia voltar para trás. Ele não podia ficar em casa, reclamando. Aí ia dizer, pastor, para que o pastor Iaquim foi chamar eu para ser obreiro? Falaram que eu era cheio do Espírito Santo. Cheio de unção, para quê? Olha, eu agora estou enfermo, estou largado aqui, estou assim, estou assado. Ele podia tomar essa decisão, mas não. Estevão tomou a decisão de seguir e de obedecer a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus. E através, irmão, da sua oração, do seu perdão, se alguém, irmão, no seu serviço, está te perseguindo, está te afrontando, está te perseguindo, faça que nem Estevão, ore por ele, coloca ele nas mãos do Senhor, pede para o Senhor perdoar, fala, Senhor, eu perdoo esta pessoa, por ela estar me perseguindo, está fazendo isso comigo. O Senhor pode perdoar ela, porque eu estou perdoando ela. Aí você vai ver a mudança. É uma decisão em tempo difícil. É fácil a gente falar, irmão. Mas agindo Deus, quem impedirá? Aqui, irmãos, Paulo se converte. Ele fala, ele pergunta, o Senhor fala, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, quem se és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus. Ele perguntou, quem és, Senhor? Eu sou Jesus. Saulo, irmão, teve um encontro pessoalmente com Deus. Depois daqui, ele passa a ser quem? Quem você conhece aqui? Depois dessa situação, de ser perseguido, de ter um encontro com Deus, de perseguir os cristãos, ele passa a ser o apóstolo Paulo. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo foi um dos maiores evangelistas, dos maiores pregadores da palavra de Deus, missionário pregando a palavra do Senhor. Muitas igrejas. Ele, irmão, era um homem que tinha todo tipo de situação, que você olhava e você dizia, não, esse daí não tem jeito. Mas para Jesus tem um jeito. Para Jesus tudo tem uma solução. Às vezes a gente olhamos para as pessoas pela forma que ela é, ou que trata, e achamos que a pessoa está errada, ou que a pessoa não tem jeito. Às vezes nós vimos alguém que está desenganado do médico, que está reclamando, que está dizendo que não tem jeito, que agora como é que eu vou fazer? Eu ia para a igreja, eu era fiel,
Todo dia estava na igreja servindo a Deus e agora eu me encontro nessa situação. E aqui nós vemos que um exemplo que nós temos que ser fiel ao Senhor. Não importa a situação que nós esteja. Porque Deus, o Senhor Jesus, teve um encontro com este homem, com Saulo, que ali perseguia a igreja. A história entre Saulo e Estevão, o homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da presença do Senhor. Mas ele não deixou de pregar a palavra do Senhor. É isso que Deus quer de mim e de você. Que nós, mesmo nos momentos difíceis, irmãos, mesmo quando te falte alguma coisa, permaneça firme. Tome uma decisão de continuar servindo a Deus. Não reclame, não saia reclamando. Ore pela sua situação. Ora para o Senhor. Pede para o Senhor. Abra a sua Bíblia para nós finalizar. Em Filipenses capítulo 4. Capítulo 4, versículo 19. Aleluias, glórias a Deus. Ela diz assim: o meu Deus segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. E em glória por Cristo Jesus. O nosso Deus, irmão, suprirá toda a minha e a sua necessidade. Em glória em Cristo Jesus. Tudo o que você precisar, tudo, irmão, Ele suprirá. Ah, eu vou morrer pregando a palavra de Deus, eu não vou negar. Não tem problema. Ele suprirá. Você se vê com Ele lá na glória. Ele salva a sua vida. Esteve aqui, podia bem apontar aqueles homens. Dizer, ó Senhor, olha o que eles fizeram. Castiga eles. Não, ele pediu perdão. Imagina ele dizendo, Pai, perdoa eles, que eu quero estar com eles, eu quero ver eles lá no céu comigo. Ele supre, irmão, a nossa necessidade. O que eu e você precisa, Ele ouve a sua oração. Amém, igreja? O Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria fazer a oração, posso, pastor? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fazer uma oração em cima dessa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Queria pedir para a igreja se você conhece alguém, irmão, que está nessa situação, que está enfermo, ou que está com câncer, que está desenganado do médico, que os médicos desenganou ele. Para Deus nada é impossível. E não importa se ela vai ser curada ou não. Mas entregue a vida dela ao Senhor. Para que ela tome a decisão na hora difícil. Para que ela decida aceitar Jesus. Para que ela decida a obedecer ao Senhor. Para que ela entregue a sua vida na mão do Senhor. Ou se você está enfermo, está com algum problema pessoal, confia no Senhor. Ele suprirá a sua necessidade. Coloca nas mãos dele. Ele vai suprir. Ele vai te dar a vitória. Ele vai estar ouvindo ao seu clamor. Ele quer que você confie nele.